Revisão da vida toda, inacreditável. Responsabilidade de Lula no voto de Zanin para o fim da revisão da vida toda é exposta. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, matéria que acabou de sair, eu vou mostrar. Fique aqui comigo até o final do vídeo, que é muito importante que vocês saibam disso, principalmente da União dos Aposentados e Pensionistas, que já fizeram um manifesto e estão indo para cima do STF por conta dessa situação da responsabilidade de Lula no voto de Zanin para anular a revisão da vida toda, assim como ele fez a anulação do processo do julgamento do próprio Lula, né, que estava condenado e foi anulado. Você está no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS e que seja do interesse dos aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que tudo que você quiser saber da revisão da vida toda, a gente traz aqui tudo que for relevante, tá? A gente não tem vídeo da revisão da vida toda aqui todo dia, não. Só quando a informação é relevante, e essa é muito relevante, por isso eu te convido a ficar até o final aqui comigo. Responda uma coisa aqui para mim. O que você achou dos reajustes dos benefícios do INSS agora em 2024? Ficou frustrado? Acima do mínimo, você que recebeu o mínimo, deixa aí, você esperava mais desse governo, esperava mesmo, esperava isso mesmo? Deixa nos comentários o que você acha, porque na prática não cobriu nem a inflação. Vamos lá, a matéria de hoje. Olha só, ministro Zanin tenta derrubar revisão da vida toda. Derrubar mesmo, esse é o termo correto que saiu na matéria. Exigência urgente dos aposentados e pensionistas. É ou não é? É uma exigência urgente dos aposentados e pensionistas receberem a revisão da vida toda. No último dia 24 de novembro, o ministro do STF, Cristiano Zanin, novo ministro, né, indicado por Lula, votou por anular um acórdão que havia autorizado a chamada revisão da vida toda. Exigência urgente dos aposentados e pensionistas, que prevê considerar a contribuição previdenciária destes, né, períodos anteriores a julho de 94. Agora vamos ao conteúdo, que você vai se surpreender. No último dia 24, o ministro Zanin, como eu falei aqui, do STF, voltou por anular. É uma novidade completamente... é um jabuti. Dentro de um embargo de declaração, ele votar por anular um acordo. Ele foi buscar uma brecha lá atrás no STJ para anular um acordo que fazia autorizado a chamada revisão da vida toda. Já estava tudo ganho. Exigência urgente de aposentados e pensionistas, mais uma vez o que eu falo, que prevê considerar a contribuição previdenciária destes desde julho de 94, que é a minoria dos aposentados, pessoal. O governo superestimou para tentar levar para o lado político, mas assim, é dinheiro de pinga o governo pagar isso para quem tem direito. Então é uma covardia. Olha só, a exigência dos aposentados ocorre pois o cálculo de seus benefícios realizado pelo INSS apenas leva em consideração a contribuição desde a partir de julho de 94, que faz com que alguns aposentados tenham uma redução de até 80% nas suas aposentadorias. Disso todo mundo sabe. Nesse grave cenário, diversos aposentados e pensionistas se organizaram para exigir que a revisão ocorra. Olha só, a decisão de Zanin reverte 3 vitórias judiciais que os aposentados em luta já haviam arrancado dos diferentes órgãos do judiciário brasileiro ao longo de 10 anos de luta. Aí chega um cara agora e derruba tudo, sendo uma no STJ e 2 no STF. Olha só como a luta foi dura e longa. Com a imposição recente, a medida sai das mãos do STF, apesar do estágio avançado do processo, ou seja, já praticamente ganho, pronto para pagar, e retornaria ao STJ, prolongando ainda mais a implementação do tão esperado direito. Isso se não correr o risco de no STJ mudar o entendimento e acabar com a revisão da vida toda ali mesmo, o que a gente não duvida. Em depoimento ao site AND, o grupo de aposentados que se reuniu após a arbitrariedade de Zanin para exigir a revisão da vida toda, denunciou que o ministro Zanin não leva em conta que muitos já morreram esperando, e com mais de 10 anos, centenas,
se não milhares de aposentados poderão morrer sem receber esse direito. E agora entra o que eu queria falar para vocês. A responsabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, dentro deste cenário. Aposentados também denunciaram ao AND, eu vou explicar já para vocês, esse veículo, a postura do atual governo Luiz Inácio. Olha só, em seu depoimento afirmaram que foi amplamente divulgado na mídia a suspeita de que Lula estaria induzindo o ministro Zanin e outros que seguiram o voto dele a promover uma reviravolta no processo, ou seja, extinguir a revisão da vida toda aos 45 do segundo tempo, quando o aposentado, o pensionista, já estava fazendo planos com esse dinheiro. Afinal, a vitória era certa, ela é certa, né? O que está acontecendo aí é um cambalacho. De acordo com o monopólio da imprensa, a Folha de São Paulo, que divulgou a informação citada pelos aposentados e pensionistas, o silêncio de Luiz Inácio Lula da Silva diante dessa importante reivindicação se trata do fato de que possivelmente este foi o próprio responsável pela decisão de Zanin, ministro de sua indicação. E aí, você acredita nisso? Os fatos levam a crer que sim. Como eu falei aqui já em outros vídeos, o Zanin é especialista em anular processo. Ele anulou o do Lula, né, que estava preso. Ele conseguiu anular o do Lula, que estava preso. Então ele já chegou procurando uma brecha para anular o processo da revisão da vida toda. Não é surpresa a postura do governo oportunista perante os direitos dos aposentados e pensionistas. Até agora, Lula sequer se propôs a revogar a criminosa reforma da Previdência. E eu acredito que ele não vai revogar mesmo. Foi uma reforma muito violenta que prejudicou muitas pessoas, muitas nem sabem ainda, só quando precisarem do benefício que vão saber. A reforma do Bolsonaro foi a pior de todos os tempos, a mais rígida. E ele não vai querer desfazer, né? Já que todo o ônus ficou para Bolsonaro, ele não vai querer desfazer o que seria tão difícil de fazer, em que o Brasil teve a inédita situação do povo ir para a rua pedindo uma reforma da Previdência, né? Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. A gente viu recentemente na França, né, o pessoal aí invadindo as ruas contra a reforma da Previdência. Mas enfim, em 2010 o governo Luiz Inácio vetou o fim do fator previdenciário, sob o pretexto de que seria necessário manter o equilíbrio das contas públicas. Palavrório muito similar ao que foi levado às últimas consequências nos dias de hoje com a imposição do arcabouço fiscal, reedição do teto de gastos de Michel Temer, usado por Zanin como justificativa para negar a revisão da vida toda. Pessoal, como eu vou repetir aqui para vocês, é uma ninharia para o governo pagar a revisão da vida toda. É um blefe do governo falar que milhões de aposentados têm direito. Não é verdade isso. Não é verdade. O ano de 2023 foi marcado por gravíssimos cortes orçamentários em áreas essenciais sob o discurso de déficit zero para o cumprimento do arcabouço fiscal. Essa mesma responsabilidade fiscal não se verifica quando se trata de encher os fartos bolsos de setores de classes dominantes de seus representantes. No ano de 2023 foram pagos 39 bilhões de reais para parlamentares no Congresso Nacional na forma de emenda parlamentar. Para os direitos básicos do povo, como saúde, educação e aposentadoria, segue o lero-lero da responsabilidade fiscal. Então, pessoal, tem dinheiro para pagar, era muito mais fácil ia injetar dinheiro na economia. Esse dinheiro aí só ia voltar para a economia. O aposentado pensionista, ele quer quitar a casa dele, ele quer comprar um sítio, ele quer, enfim, ajudar os filhos, é isso. E aqui eu vou mostrar para vocês o manifesto que eles fizeram. Fique comigo até o final, é curtinho, mas é muito impactante. Olha só. A luta legítima pela revisão da vida toda. Isso chegou até o presidente, isso foi até o STF. E olha só, é a reunião dos aposentados e pensionistas. E por isso eu peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Uma grande injustiça está sendo cometida com dezenas de milhares de aposentados e pensionistas do INSS, ferindo o princípio do direito adquirido e a Constituição Federal. Esse grupo majoritariamente de idosos,
com dificuldades financeiras, muitos com sérios problemas de saúde, causando muito sofrimento e mortes prematuras por falta de recursos e que tem justo direito. Chegou a ter uma redução de 82% em suas aposentadorias e pensões, devido a cálculos que não consideraram as contribuições devidamente pagas ao INSS anteriores ao Plano Real em julho de 94. Olha só, esse equívoco, que foi questionado em milhares de ações na Justiça, conhecidas como a revisão da vida toda ou a revisão de uma vida inteira, como pode-se dizer, porque por enquanto está sendo de uma vida inteira. Após uma década, o tema chegou ao STF, que reconheceu em 1º de 2022, em plenário físico, o direito de incluir as contribuições anteriores a julho de 94, ou seja, dando vitória aos aposentados e pensionistas. A decisão tem repercussão geral, corrigindo a injustiça nas cerca de 25 mil ações ajuizadas sobre o tema. 25 mil ações, pessoal. Isso, eu repito, é dinheiro de pinga para o governo pagar. O INSS, mantendo a postura protelatória do governo anterior, entrou, através da Advocacia Geral da União, a AGU, com embargos de declaração, buscando rediscutir o mérito da decisão, que não cabe nesse instrumento, apenas para tratar omissões e outras lacunas que podem ter ficado. Também querendo restringir o pagamento dos atrasados, o que é um absurdo, que pela lei deveria ser de 5 anos, a partir do ajuizamento de cada ação. Dessa forma, os governos anteriores e o atual pressionaram o ministro do STF para votar contra os aposentados, alegando que o impacto econômico será alto, o que é inaceitável, pois o que se está se discutindo é um direito. Além disso, o INSS apresentou valores absurdos sem o menor fundamento, inclusive contestado por Gilmar Mendes. Então, o INSS botou valores estratosféricos que não condizem com a realidade. São 25 aqui, ó, como eu disse, 25 mil aposentados que têm direito. Isso aí é uma revisão de exceção. 25 mil ações ajuizadas, nem todas terão direito aqui. Então, é um absurdo o governo não querer pagar isso numa situação dessa. Olha só, grupo Revisão da Vida Toda Já, esse é o grupo. Diz o seguinte: como resultado dessa interferência, que fere o princípio básico da independência dos poderes no Estado democrático de direito, ou seja, estão utilizando a economia para tirar um direito, não estão julgando o direito em si, estão utilizando a situação econômica do país para tirar um direito. O ministro Zanin apresentou um julgamento, no julgamento virtual, o embargo, voto considerado teratológico, vulgo absurdo, por juristas renomados, alegando inverdades e contrariando o regimento interno do STF, que pede a anulação da decisão de 1º de 2022 e a devolução do processo ao STJ. Absurdo, eu fico revoltado, sinceramente, quando eu leio isso, quando eu revejo isso e quando eu tento pensar em soluções para que isso seja derrubado. Não satisfeito e desconfiando que essa tese tem pouca chance de prevalecer, propõe que, em não sendo anulada a decisão do STF em 1º, seja restringido o pagamento dos valores atrasados à data da publicação do acórdão. Esta segunda injustiça castiga os aposentados e pensionistas pela morosidade do judiciário, ignorando que o recebimento dos valores atrasados é um direito consolidado na legislação brasileira e reconhecido pelo próprio INSS. Por fim, aqui, ainda no plenário virtual, os ministros Barroso, Toffoli, surpreendentemente acompanharam o voto de Zanin. Barroso, Toffoli, ministros experientes que estão lá há mais de 10 anos, aí, de repente, acompanham o voto de Zanin, um ministro que acabou de chegar, que veio com um voto teratológico, como eu disse aqui, totalmente uma aberração, e eles simplesmente acompanharam. Tem política aí? É óbvio que tem política. Levando o ministro e relator do processo, Alexandre de Moraes, a pedir destaque para evitar uma decisão que afrontaria a segurança jurídica, prejudicando ainda mais os legítimos direitos dos aposentados e pensionistas. E aqui eu volto a dizer, Alexandre de Moraes, você pode ter qualquer crítica contra ele, mas
no processo aqui, principalmente nos embargos de declaração, ele salvou esse processo de uma tragédia no plenário físico. É importante observar que o voto do ministro Zanin recebe uma enorme quantidade de críticas no meio jurídico e não vimos em um único advogado ou jurista que apoiasse. Esse novo julgamento dos embargos de declaração no início de fevereiro, marcado para o plenário físico, vai dar o que falar. Eu quero ver Alexandre de Moraes aí peitar, frente a frente, olho no olho, quem aderiu a essa tese do Zanin, principalmente o Zanin. Em resumo, a revisão da vida toda visa corrigir a injustiça nos cálculos, que é o que bem a gente sabe, né, das aposentadorias e pensões cujo direito foi reconhecido no STJ, mas que o governo se recusa a cumprir, recorrendo medidas claramente protelatórias que afrontam o ordenamento jurídico. Por este motivo, nós, aposentados e pensionistas do INSS do grupo Revisão da Vida Toda Já joga aí no Google, Revisão da Vida Toda Já, para vocês encontrarem o manifesto, tá aqui os links aqui embaixo também, caso você queira copiar. Estamos encaminhando este manifesto da forma mais ampla possível e pedimos seu apoio e de nossa entidade, a nossa causa justa, para divulgá-lo em suas redes sociais e na mídia em geral. Então eu peço a você que chegou aqui no final comigo, compartilhe, entre na página do Facebook deles, eles têm um WhatsApp para você participar de um grupo para receber todas as notícias da revisão da vida toda. É um grupo sério e que está aí vendo que toda estratégia política está derrubando a segurança jurídica do STF, que é a Suprema Corte do país, e isso a gente não pode deixar. A gente tem que fazer a pressão já, para que quando chegar dia 1º de fevereiro, eles já estejam com a decisão pronta, respeitando o ordenamento jurídico do país. É isso, pessoal. Você está no INSS Explicado, esteve. Vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS, principalmente nesse momento da revisão da vida toda. A gente está apoiando aqui. Toda vez que tem algo relevante, a gente traz para vocês. Aposentado, pensionista, idoso do Brasil, tudo você tem aqui. Então, se chegou até aqui, deixa aquele joinha, deixe seu comentário também. Compartilhe esse vídeo e se não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho de notificação, que o assunto é sério. A gente precisa se unir agora, falta pouco. Agora, nesses últimos 15 dias, a gente precisa pressionar, fazer com que a revisão da vida toda e esses argumentos, principalmente a intervenção de Lula nesse voto, a intervenção política nesse voto, possa cair por terra e virar um escândalo. E aí sim, o aposentado e pensionista virar o jogo mais uma vez, né? Porque durante 10 anos virou o jogo 3 vezes e agora vai ter que virar uma quarta. É isso. A fé é a última que morre e a gente tem toda a fé do mundo que isso vai dar certo. Um forte abraço e até o próximo INSS Explicado.